Olá, nesse vídeo iremos tratar sobre a solução do exercício 29 e 32 do livro de Física do Tipler, volume 1, capítulo 14. Esse exercício, ele trata, ele faz a seguinte questão. A posição de uma partícula é dada por x igual a 7 centímetros cosseno de 6πt, onde t em segundos. Então ele pergunta quais são a frequência e o período e a amplitude do movimento da partícula e pergunta ainda qual que é o primeiro instante após t igual a zero e que a partícula estará em sua posição de equilíbrio. E pergunta, por fim, qual que é o sentido desse movimento. A questão 32 ela é uma continuação dessa 29, que ele vai perguntar ainda a rapidez máxima e a aceleração máxima dessa partícula. Bom, então vamos lá. Primeiramente, vamos escrever aqui qual é a equação dada. Tá? Então, ele diz para a gente que essa equação, função de x em função do t, ela é dada por 7,0 em centímetros cosseno de 6πt, ok? Então, se a gente lembrar qual que é a solução geral do movimento harmônico simples, a solução geral do movimento harmônico simples, ela nos diz que a função de x em função de t, ela é dada por a cosseno de ômega t mais uma constante de fase delta. Ok? Então, se a gente comparar agora esta relação com a relação que é dada no meu problema, eu já posso, então, de cara, determinar quase todos aí os valores que são pedidos. Primeiro, a gente vai ver que a constante de fase é igual a zero, não estou perguntando aí, mas a gente poderia saber. A gente consegue determinar que a amplitude do movimento, que seria a letra C, é igual a 7 centímetros. Ok? Então, aqui o A é a amplitude, então eu já tenho. E ainda ele nos dá a frequência, porém ele nos dá a frequência angular. A frequência angular desse movimento é igual a 6π. Tá? Então, para a gente responder aí primeiramente a letra A, qual que seria a frequência linear, ou somente frequência, tá, de movimento? Lembrando, quando eu falo somente frequência, eu estou normalmente falando que eu quero saber o F, tá? Se ele falasse aqui frequência angular, tá? Então aí sim a gente estaria com esta grandeza, E aqui é 6π radiano por segundo. Uma outra forma de identificar, ok? Que frequência se trata, é pela unidade, Frequência angular é sempre em radiano por segundo no sistema internacional, tá? Frequência, só o F, ou frequência linear, é sempre em hertz, ou 1 sobre segundo. Bom, então, lembrando, qual que é a relação entre a frequência linear e a frequência angular? Bom, a frequência angular ela é dada por 2 vezes π vezes a frequência linear. Ou seja, a frequência então vai ser ômega sobre 2π, ou seja, vai ser 6π dividido por 2π. E aí disso então a gente tem que o valor encontrado para o F, no final, se a gente fizer as contas, teremos que vai dar aí 3,0 Hz. Então, essa aí seria a letra A. A letra B, ele pede período, que também é simples, uma vez que a gente, lembrando da definição geral de período e frequência, o período ele vai ser sempre dado por 1 sobre a frequência, ok? Então, nesse caso, o inverso da frequência, que é o período, se eu dividir 1 sobre 3, vai dar 0,33333 segundos. Ok? Então, essa seria a letra B. E aí, na letra C, eu já escrevi aqui que 7 centímetros ou 0,07 metros. Tá? Então, essa seria a letra C. E aí, por fim, vou deixar aqui, o A igual a 7
centímetros. E aí, na letra D, ele pergunta para a gente agora qual que é o primeiro instante após t igual a zero em que a partícula estará nessa posição de equilíbrio. Qual que é a posição de equilíbrio? Esse cara está oscilando, né, em torno do x igual a zero. Tá? Então, a posição de equilíbrio vai ser exatamente quando o x for novamente igual a zero. Tá? Então, para que? Então, aqui a posição de equilíbrio vai ser tal que o x, num tempo qualquer, tem que ser igual a zero. Para que eu tenha x, né, nesse tempo que eu ainda não conheço para dar igual a zero, obrigatoriamente eu tenho que ter que o cosseno de 6πt precisa ser igual a zero. Okay? Então, neste caso, né, ou de uma forma aí mais geral, eu posso falar ainda, né, eu poderia falar aí de uma forma mais geral, né, poderia escrever aqui cosseno de ômega t é igual a zero, né, ou seja, o meu ômega t, ele obrigatoriamente teria que ser um múltiplo de π sobre 2, tá? π sobre 2, 3π sobre 2, assim por diante, né? Só que note que ele diz que eu quero qual que é o primeiro instante de tempo, né? Ou seja, o primeiro instante de tempo vai ser aqui π sobre 2, tá? Ou seja, 6π vezes o t tem que ser igual a π sobre 2. Nesse sentido, a gente vai descobrir então que o valor de t vai dar simplesmente 0,083 segundos. Então, substituindo aí, né, fazendo essa conta, tá? A gente encontra esse valor aí para o tempo, né? E aí ele pergunta, por fim, em qual que é o sentido de movimento, né? A gente teria duas formas de fazer. A mais simples, a gente pode simplesmente plotar, fazer um gráfico aqui, tá? Dessa função que ele deu, né? Ou seja, x de t é igual a 7,0 cosseno de 6πt, tá? E aqui a gente nem precisa se preocupar com os valores, né? Eu posso fazer somente um esboço do gráfico, tá? Vamos ver aqui, né? Então, eu vou fazer um esboço desse gráfico da minha função x em função de t. No tempo t igual a zero, quanto que vale x, né? Tem que ser a minha amplitude, porque no tempo t igual a zero, cosseno de zero dá 1, logo isso aqui vai dar 7. Né? Ou seja, eu estaria aqui e 7 positivo. Tá? Então, estaria no meu valor máximo. Então, essa função, ela parte desse ponto. Tá? Note que isso sai por causa, né, da equação que foi mencionada. Tá? Se eu tivesse uma constante de fase qualquer aqui, né, mais um delta, não necessariamente ele sairia desse ponto de máximo. Né? Se aqui fosse um seno, né, então ele sairia de um outro ponto. Tá? Então, nesse caso específico, né, ele está saindo desse ponto. Né? Então, à medida que o tempo, como esse é o valor máximo possível, e essa é uma função oscilatória, né, eu vou ter aqui que eu vou fazer uma curva desse jeito. Correto? Onde aqui eu tenho o menos A, né? Ou seja, ele vai retornar a amplitude aqui no ponto negativo e aí depois ele retorna aqui a amplitude no ponto positivo. De forma que este seria o meu período, né? Um período eu vou completar, a primeira vez que eu vou completar um ciclo vai ser neste ponto, na hora que eu retorno a minha amplitude. Tá? Só que aí lá no problema ele perguntou, né, qual que é o tempo para me chegar na posição de equilíbrio, ou seja, ele está perguntando o tempo para chegar nesta posição, ok? E aí agora basta a gente analisar o movimento, porque então ele está saindo do ponto mais A e se movendo para o ponto menos A. Né? Então, se eu desenhar aqui agora na horizontal, eu estaria saindo, aqui é o x igual a zero, aqui é o mais A e aqui é o menos A. Ou seja, obrigatoriamente essa partícula
ela está se movendo aqui para a esquerda, ou no sentido negativo de x, tá? Então, essa seria a resposta, né? Ele está se movendo na direção menos x, né? Uma outra forma de calcular isso seria a gente determinar a velocidade nesse ponto, né? E aí vocês vão observar que na hora que vocês calcularem essa velocidade, como que eu calcularia essa velocidade? Bom, simples, né? A gente sabe que a definição de velocidade, né, é a derivada da posição no tempo, ok? E aí eu derivo essa função, substituo o tempo que já foi encontrado e aí vocês encontrariam o valor da velocidade, tá? Mas nesse ponto aqui ele não é necessário, tá? Então basta a gente fazer essa análise que vocês vão descobrir aí que ele está nesse sentido, ok? Bom, e aí pulando, né, para a questão 32, que segue aí, né, então, na mesma ideia, né, ele pergunta aí, primeiramente, a aceleração máxima e depois qual que a velocidade máxima, ou rapidez máxima, né, e a aceleração máxima, tá? Bom, então vamos lá. Então, a primeira parte aí do 32, né, que é exatamente o que eu já até tinha continuado, então vou até deixa eu começar. Daí que ele está perguntando a velocidade máxima, né? Então, primeiro, ele quer saber aqui a velocidade máxima. Então, primeiro, para mim calcular a velocidade máxima, eu teria que saber qual que é a relação de velocidade, né? Então, de novo, se eu tenho uma forma aqui geral, tá? Para minha amplitude, né? Então, para qualquer movimento harmônico simples, né? Eu tenho que a velocidade desse sistema vai ser a derivada, né, da posição no tempo, logo, isso aqui vai ser, na hora que eu derivar essa função, note que eu vou ter aqui o A, derivada de cosseno é menos seno, então aqui vai aparecer um menos, né, e aí depois eu vou derivar internamente, então vai ficar menos ômega, né, eu vou derivar ômega t mais delta, a derivada de ômega t mais delta em relação a t, vai ser exatamente ômega. Então, esse ômega sai dessa função cosseno, né? E aí, como eu disse, a derivada de cosseno é o seno, então fica menos seno, né? Então fica aqui ômega t mais delta, tá? Só que ele pergunta qual que é o valor máximo, né, dessa velocidade. Ou seja, o valor máximo dessa velocidade vai ser quando todo esse argumento, né? Qual que é o valor máximo da função seno? Quando o seno é igual a 1, tá? Como aqui a gente vai querer o valor em módulo, tá? Então, em módulo, o maior valor que a velocidade pode ter, e isso vai valer também sempre para qualquer movimento harmônico simples, vai ser a amplitude vezes a frequência angular, né? Note que a amplitude e a frequência angular já foram dadas no problema. A amplitude é 7 centímetros e a frequência, né, ela é 6π, frequência angular, tá? Então, se a gente simplesmente fizer esta conta aqui, tá? Eu tenho, substituindo que o A é 0,07 metros, tá? Aqui já é bom a gente trabalhar com metros, né? Porque já fica na unidade de metros por segundo, ok? E o ômega é 6π, então substituindo nessa equação, vocês verão que a velocidade máxima, né, aqui, deixar até aqui destacado, a velocidade máxima, ela vai dar aí 1,3 metros por segundo, né? A aceleração, ela seria aí de forma análoga, né? Então, qual que é a definição geral de aceleração? A aceleração vai ser igual à derivada segunda da posição ou a derivada primeira da velocidade em relação ao tempo, tá? Ou seja, se eu derivar novamente, né, a minha velocidade aqui agora, tá? O que que eu vou ter? Derivando essa expressão, eu vou ter menos a ômega, né? Derivada de seno é mais cosseno, tá? Só que aí agora eu vou derivar internamente ômega t mais delta. E a derivada de ômega t mais delta é um ômega. Então vai sair um novo ômega aqui, de forma com que eu vou ter que a aceleração, de uma forma geral, vai ser menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais delta. Ok? Então até inclusive a gente costuma reescrever, note que, né,
A cosseno de ômega t mais delta é exatamente o x. Então, só aqui, né, a gente não vai usar isso, mas eu poderia escrever isso dessa forma, tá? Fiz o x de t aqui. Bom, mas então, a gente quer saber o valor máximo de A, né? Então, o valor máximo dessa aceleração, então, vai ser o módulo desta função aqui, tá? Que para a gente, eu quero o módulo máximo, né? Isso vai ser simplesmente A ômega ao quadrado de t, que também a gente já tem, né? Então, se eu substituir de novo esses valores aqui, eu vou encontrar que a minha aceleração máxima ela vai dar 25 metros por segundo, ok? E aí, por fim, a gente, né, a última letra aqui, tá? Qual é o instante que a partícula vai estar em x igual a zero? Então, a gente, né, só que ele pergunta se movendo para a direita, tá? Ou seja, no sentido positivo, né? O que ele está querendo perguntar? Ele está querendo, basicamente, ele está perguntando qual que é, né, o tempo para que eu vou chegar nesta posição. Porque ele está agora querendo se movendo para a direita, né? Ou seja, a partícula ela passou para a esquerda, foi aqui para a amplitude menos A, e aí depois ela retorna, passando pela posição de equilíbrio, né, até novamente atingir a amplitude mais A. Então ele está querendo saber isso, tá? Mas aí a gente resolveria aí da mesma forma, né? Só que aí em vez de eu pegar ômega t é igual a π sobre 2, eu vou pegar o próximo ponto que é igual a 3π sobre 2, tá? E aí você resolveria da mesma forma e acharia o valor de tempo que seria nesse instante aqui, ok? Então esse aí fica aí como a resolução desses dois exercícios de uma vez, tá? Ok, pessoal? Abraço para todos.